Olá, gurizadinha, bora estudar um pouquinho, né? Para hoje, nós vamos iniciar o conteúdo de plano cartesiano. O conteúdo de plano cartesiano está presente, né, e apresentado no conceito de geometria, tá bom? Então, o que vem a ser o plano cartesiano? O plano cartesiano é um espaço, tá? Formado por dois eixos. Um eixo, dois eixos, tá? Um desses eixos ficam na horizontal, chamado de eixo das abscissas, representado pela letra X. O outro eixo fica na vertical, chamado de ordenada, tá? Chamado de eixo das ordenadas, tá bom? E representado pela letra Y, tá bom? Esse plano cartesiano, ele vai dividir as regiões, tá? Ele vai dividir 4 regiões, tá? Então, a primeira região, tá? Olha, 1, 2, 3, 4. Em 4 partes. Essas partes vão ser chamadas de regiões dos quadrantes, tá? Como que a gente fala sobre as regiões dos quadrantes? Primeiro quadrante é só números positivos na abscissa e números positivos na ordenada. O segundo quadrante, números negativos na abscissa, números positivos na ordenada. Terceiro quadrante, números negativos na abscissa, números negativos na ordenada. Quarto quadrante, números positivos na abscissa, números negativos na ordenada, tá bom? Então, nós vamos agora iniciar algumas atividades voltadas para o plano cartesiano, onde encontrar pontos, tá? Onde localizar algo, tá bom? E também depois, já dado uma figura geométrica, como nós encontrarmos as coordenadas que formaram aquela figura, tá ok? Então, vamos lá fazer alguns exercícios. Primeiro exercício, mas antes de nós fazermos alguns exercícios, nós vamos verificar o seguinte, falar um pouquinho ainda também sobre o plano cartesiano, tá? O sistema de coordenadas cartesiano, que é o nome do plano cartesiano, tá? Ele foi conhecido como plano cartesiano e criado por René Descartes, tá bom? Qual foi o objetivo no início, né, do estudo desse conteúdo? Foi localizar pontos, tá? E esse conceito, hoje, nós podemos associar esse plano cartesiano para latitude, longitude, altitude, tá bom? E também relacionado aos estudos geográficos, tá? Hoje, ultimamente, né, no nosso dia a dia, nós temos o sistema de posicionamento, né, que é chamado de GPS, tá? O sistema de posicionamento global e também podemos verificar outro lugar onde a gente encontra o plano cartesiano. Para vocês aí, gurizada que gosta de jogo, né, de videogame, passam a observar, por exemplo, as lunetas das armas quando vocês estiverem jogando, tá? Olha na mira, verifica se não aparece o plano cartesiano, tá? Se vocês verificarem para acertar um determinado alvo, né, ele precisa fazer a verificação de cálculos, vento, tempo, distância, tá bom? Tudo através da mira, para depois fazer o tiro, né? Então, assim, você observar, vai ter a abscissa e vai ter a ordenada. E o nosso alvo fica exatamente
no ponto de origem. Onde vai ser o ponto de origem em um plano cartesiano? O ponto de origem é exatamente aqui, ó, tá? Bem no centro, onde encontra a abscissa com a ordenada, tá? Então, quando nós estamos aí verificando tiro, né, nos jogos, as lunetas apresentam, o alvo tem que ficar bem centralizado com este ponto, para que você atinja o seu objetivo, tá bom? Então, agora vamos lá falar um pouquinho dos exercícios. Nesse exercício, diz assim: represente os pontos B como 6 e 5. Então, aqui nós temos a coordenada, tá? É o ponto 6 e 5. E como que chama, professora, esse ponto, né? 6 e 5. Quando está assim, ó, dentro do parênteses, tá? 6 e 5. Nós vamos chamar de par ordenado, tá bom? Par ordenado, tá ok? Esse 6, ele vai estar representando a nossa abscissa, ou seja, o nosso X. E o 5 vai estar representando a nossa ordenada, ou seja, o nosso Y, tá? Aqui, tá bom? Então, essa é a primeira observação e o primeiro aprendizado que vocês precisam ficar atento para acertar o objetivo de vocês nesse conteúdo. Então, ponto B é o 6 e o 5. Então, numa atividade como esta, você pode vir colocando aqui, ó, X e Y. X e Y, tá? X e Y, ok? Agora, vamos lá, vamos fazer esses pontos, tá? Então, ele inicia com o ponto B, C e D. Ele só quer que você encontre esses pontos no plano cartesiano. Então, o ponto B, 6 para X. Então, aqui, ó, 6 para X, ok? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos precisar estar trabalhando com réguas, tá ok? Nessa atividade. Por que nós precisamos trabalhar com réguas? Porque quando localiza-se um ponto, por exemplo, o 6 está na linha do X aqui, ó, na abscissa. Então, eu verifico esse ponto e eu tenho que passar uma reta paralela a esta daqui, ó, tá? Paralela é que caminha ao lado, tá? Então, nós temos que passar uma reta aqui, tá? Ó, 6. Passa bem fraquinho, porque esse aqui não é o objetivo. O objetivo é encontrar o ponto, tá? Então, em cima do número 6, eu passo uma reta paralela ao eixo das ordenadas, tá? Do Y. Agora, o outro ponto está na ordenada Y e ele é o 5. Então, a gente tem que passar uma reta, tá? Em cima do número 5, paralelo a quem? Ao eixo das abscissas. Então, vamos lá, eu vou e passo uma reta aqui, tá? Então, essa é uma atividade que geralmente a gente usa papel quadriculado, né? Onde essas retas se encontram é onde é o meu ponto de coordenada, tá bom? Então, aqui eu venho e escrevo o nome do meu ponto. Este é o meu ponto B, tá bom? Então, eu acabei de encontrar o ponto B. Agora, vamos achar o ponto C, 4,5 para X. Então, na reta do X, a gente acha o 4,5. 4 é aqui, 5 é aqui. Então, bem entre os dois números, tá? Então, eu venho aqui, passo outra reta, e agora é menos, ou 3,5 negativo, tá? Menos 3,5 ou 3,5 negativo. Então, vamos lá. 3,5 negativo no Y. 3,5 negativo no Y está aqui, ó. Depois, entre o 3 e o 4. Então, eu venho aqui e passo uma reta em cima desse número, tá?
paralela com o eixo X. Onde elas se encontrarem, eu vou colocar. Agora, este é o ponto X que eu quero que vocês observem. Por que que é importante que vocês façam essas retas aqui bem clarinho? Para não acontecer isso. Você estava ligando o 4,5 com o 3,5. E olha qual eu marquei, tá? Então, para que não aconteça isso, você tem que ficar atento sobre qual reta você está passando, tá? Então, o meu ponto é aqui, ó, 4,5 com 3,5. Ah, prof, mas e se eu souber de cabeça, há necessidade de eu ficar passando essas retas? Não, não há necessidade. Então, você vai pensar assim, ó, 4,5 aqui, com 3,5 aqui. Então, meu ponto é aqui. Então, eu venho aqui e coloco a letra C, tá? Que é a minha coordenada, nesse aqui, ó. Não nesse, tá? Outra coisa agora, o 0 e 0. 0 para X, então a gente tem que passar uma reta aqui, tá? 0 para X e 0 para Y. Onde que elas se encontram? É exatamente o nosso ponto chamado origem, tá? Então, a letra D é exatamente esse ponto aqui, tá? Então, todas as vezes quando for 0, 0 é a minha origem? Sim, afirmativo, tá? Então, o primeiro exercício, ele nos solicita esse tipo de resolução. Apenas encontrar os pares ordenados, tá? Representar eles no plano cartesiano. Então, eu achei o B, o C e o D, tá ok? Então, vamos fazer um outro exercício, o número 2, para praticarmos um pouquinho, tá? Exercício 2 fala assim, ó. Observe os pontos indicados abaixo